What's up, guys? How are you doing? Galera, hoje vocês vão aprender como usar o Possessive S. O que é o Possessive S? Nós usamos para indicar que o sujeito possui algo. Usamos no sentido de posse. Como, por exemplo, vamos entender melhor. This is Mary's book. This is Mary's book. O que nós falamos aqui? Este é o livro da Mary. Então vamos entender uma coisa. Nós temos aqui Mary's book, livro da Mary. Como nós queremos indicar que o livro pertence a Mary, nós vamos usar sempre no nome, no sujeito, o apóstrofo e o S. E aí nós vamos usar o objeto, ou seja, esse objeto pertence a essa pessoa, ok? Legal, vamos entender melhor. Vamos pegar exemplo por exemplo para ficar bem claro para você. Let's go! That is Susan's car. That is Susan's car. O que nós falamos aqui? Aquele é o carro da Susan. Aquele é o carro da Susan. Galera, olha só, vamos entender, para ficar bem claro, como nós falamos isso em português. Aquele é o carro da Susan. E aí, tudo que nós queremos dar posse para o sujeito, você vai usar o sujeito, ou seja, um exemplo. Eu quero falar assim que a casa do Vanderlei é bonita. Alright? Como que eu vou falar? Olha só, a casa do Vanderlei, a casa pertence ao Vanderlei. Então é posse do Vanderlei a casa. E aí vai ficar assim a sentença. Vanderlei's house is beautiful. Vanderlei's house is beautiful. Ok? Porque a casa é do Vanderlei. Neste caso aqui, o carro é da Susan. Alright? Ok, let's go. Vamos para mais um exemplo. Those are Ted's boots. Those are Ted's boots. Ok? Note só uma coisa. Aqui nós temos nessa sentença, a gente está falando de plural, galera. Plural. Those. Those, plural, porque nós estamos falando de boots. Então, Ted's boots, ou seja, as botas do Ted, alright? Aquelas são as botas do Ted, ok? Legal. Aqui é o seguinte, então como nós temos o plural e o singular, é muito importante aqui, singular, that is. Você já viu na aula passada, nós temos uma aula só falando de that e those, ok? Então volta naquela aula, assista depois que é muito importante para entender. Aqui nós temos that is Susan's car, nós estamos falando de singular, ou seja, um carro da Susan. Aquele é o carro da Susan, ok? Se a gente falar aqui de carros, aí já muda, já vira plural, alright? Que aí é o que nós temos aqui como exemplo. Those are Ted's boots. Aquelas são as botas do Ted. As botas pertencem ao Ted, ok? Elas pertencem ao Ted, é muito importante isso. Maravilha. Mais um exemplo. Chris' apartment is very huge. Chris' apartment is very huge. O apartamento do Chris é bem grande. Ou o apartamento do Chris é imenso, alright? Very huge significa bem grande, imenso, alright? Legal. Então vamos entender aqui. O que nós estamos falando? Do apartamento. Apartment. O apartamento de quem? Do Chris. Ok? Aí você está olhando aqui e aí você vai falar, professor, mas por que Chris não tem o apóstrofo e o S como tem no Ted e tem na Susan? Alright, vamos entender. Como o Chris termina com o nome Chris, termina com a letra S, não é necessário você colocar o apóstrofo e adicionar o S. Você simplesmente vai colocar o apóstrofo, alright? Porque na hora de falar, a gente não vai falar Chris. Olha só, Chris. A gente não vai fazer esses dois sons de S, ok? A gente simplesmente vai falar Chris' apartment is very huge, ok? Anota aí, é muito importante. Se você está dando posse para alguém e esse alguém, o nome termina com o S, você vai adicionar apenas o apóstrofo, ok? E mais nada, alright? Legal.
Mais um exemplo aqui. Charlie's father is so rich. Charlie's father is so rich. O pai do Charles é bem rico. O pai do Charles é bem rico. Ou seja, vamos entender essa sentença? Olha só, Charles terminou com S. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar apenas o apóstrofe, alright? Father is so rich. O pai do Charles é bem rico. Ok, quem que é o sujeito aqui? Olha só, nós temos o Charles e nós temos algo que é posse do Charles. Quem que é a posse do Charles? É o father, alright? Aqui que é importante entender bem a sentença, ok? Legal, mais um exemplo. The girls' backpacks are pink. Vamos entender uma coisa aqui, galera? The girls' backpacks are pink. As mochilas das meninas são rosa. Legal. Agora aqui, galera, é muito importante que vocês entendam o seguinte. Quando nós temos o apóstrofe ou o S, ou só o apóstrofe, é muito importante entender que nós não estamos falando do verbo to be, ok? Alright? Não quer dizer que aqui existe um is ou um are, alguma coisa nesse sentido. Não, muito pelo contrário. Nós estamos falando de posse. Nós estamos dando posse para o sujeito. Isso que é importante, alright? Legal. Mais um exemplo aqui. Cindy is Anthony's sister. Again, Cindy is Antonio. Vamos entender. Anthony, Antonio. Cindy is Antonio's sister. Cindy is Antonio's sister. O que quer dizer? A Cindy é irmã do Antônio. Olha só. Vamos pegar ao pé da letra? Cindy is. Agora sim, nós temos um verbo to be. Porque nós estamos falando que a Cindy é. Ser o estar é. A Cindy é verbo to be, porque é ela. Antônios. Olha só. Esse apóstrofe e o S não quer dizer que é um verbo to be. Não, não é isso. Isso quer dizer que algo pertence ao Antônio. Cindy is Antônio's sister. Ah, agora entendi. Então quer dizer que a Cindy é irmã do Antônio. Olha só. Sister. Antônio's sister. Ou seja, irmã do Antônio, ok? Aqui que é o macete. Aqui que vem a técnica, galera. É entender que quando você vê um nome com um apóstrofo e o S, você já pode ficar atento. Se não for o verbo to be, um exemplo, Antônio's boss, ok? É o chefe do Antônio. Então, se não for o verbo to be, você vai entender que quando tem um nome, o apóstrofo e o S, algo vai pertencer a essa pessoa, alright? Essa é a técnica. Mais um exemplo. Anne and Jason are Cindy and Antonio's parents. Again, Anne and Jason are Cindy and Antonio's parents. Ou seja, o que nós falamos aqui? Que a Anne e o Jason são os pais da Cindy e o Antônio. Olha só. Olha que legal. Vamos pegar ao pé da letra aqui. Anne and Jason. Então nós falamos que a Anne e o Jason são. Olha só. Cindy and Antonio's parents. Neste caso aqui, galera, é muito importante entender. Quando eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, enfim, quantos nomes a minha sentença tenha, por exemplo, aqui no caso nós temos Cindy e Antônio. O apóstrofo e o S vai sempre no último nome, é muito importante isso. Ah, ok. Então quer dizer que aqui, Vanderlei, eu poderia ter mais um nome no meio? Cindy, Marcos e Antônios? Sim. E o apóstrofo e o S vai sempre no último nome, galera. É muito importante isso. Você não vai colocar em todos eles, ok? Anota aí. Apóstrofo e o S vai sempre no último nome da sentença, o último sujeito. Você vai colocar aí o apóstrofo e o S, alright? Legal. E se o nome, só para fazer uma revisão, se o nome terminar com o S, no exemplo Carlos, eu quero falar assim, o carro do Carlos é rápido. O carro do Carlos é rápido. Eu vou falar em inglês. Carlos' car is fast. Carlos' car is fast. Note só, Carlos, eu só vou adicionar o apóstrofo,
ok? E não vai ter esse outro S, porque eu não vou falar Carlos, eu não vou estender esse S para falar, alright? É muito importante isso, ok? Na aula de hoje vocês aprenderam tudo sobre Possessive S, técnica, como usar, por que usar, o que significa. Se a aula de hoje te ajudou a dar um up no inglês e ficou bem claro para você como usar, quando usar o Possessive S, deixa um like, deixa um comentário, compartilha essa aula que é muito importante, ok? See you in your next class. Bye bye, take care.